Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, gente, hoje nós vamos dar continuidade e na verdade a gente vai finalizar os assuntos que cairão na prova, tá? Bom, antes de a gente começar a falar desse assunto, né, o assunto que concerne a aula de hoje, veja bem pessoal, a gente teve um semestre defasado, muito defasado, isso é fato, todo mundo entende, espero na verdade que todos os alunos entendam isso. Mas assim, a gente tem que seguir o sistema que é a alternativa que passaram pra gente, né? Que a gente passar essas aulas, essas videoaulas para vocês, de modo que a gente no final faça uma avaliação referente aos assuntos que foram passados, tá? Bom, o que acontece? Hoje eu falarei, nós comentaremos e estudaremos um pouco sobre a física do solo. Nas últimas aulas, a gente falou um pouco sobre aquela parte conceitual de solo, né, dos fatores de formação, dos fatores que afetam a degradação do solo, e eu cheguei num ponto específico relacionado à química do solo, né? Pessoal, estudem a química do solo e aquela nossa primeira aula referente àqueles fatores que a gente já tinha estudado, tá bom? Veja bem, na nossa prova, nós estudaremos basicamente aquela nossa primeira aula, química do solo e física do solo. Se atentem a esses pontos, tá? Os demais assuntos da disciplina eu mandarei, né, no sistema do aluno, mas para efeito de aprendizado, só para efeito de conteúdo, para vocês terem esse conteúdo, tá? Mas o que cairá na prova serão somente os assuntos referentes às aulas que serão postadas, tá certo? Bom, então vamos lá. Hoje nós falaremos sobre física do solo, né? Que são um dos principais atributos que a gente trabalha dentro do manejo de conservação do solo. Tá? Já vimos a parte química e hoje a gente vai trabalhar com a parte física. Lembrando o seguinte, que nem todos os atributos ou as características físicas do solo são afetadas diretamente pelo manejo, a gente já viu isso. Hoje a nossa aula vai se dar principalmente em função dos fatores que são de fato afetados pelo manejo. E quais são? Veja bem, eu gostaria que vocês tivessem no caderno de vocês essas informações aqui. Ó. Primeiro, porque como eu falei, existem várias propriedades e características físicas do solo. Tá? Dessas aqui, eu destaco algumas que são extremamente importantes para a nossa disciplina, que são essas que são afetadas pelo manejo. E são os atributos, as características que serão abordadas nessa aula. Estrutura do solo, a densidade do solo, que a gente precisa entender, né? A gente inclusive vai fazer cálculo a respeito disso. A resistência à penetração, né? Isso daqui está diretamente ligado com o desenvolvimento radicular da planta. A umidade do solo, né? Característica importantíssima que é afetada pelo manejo, e a porosidade do solo, tá? E aqui eu destaco alguns para vocês que são pouco, né, afetados pelo manejo. A textura do solo, que a gente vai ver o que é de fato, embora vocês já tenham esse conhecimento. A coloração do solo, muito utilizada para classificação do solo, mas é um fator que não é afetado, ou pelo menos é muito pouco afetado pelo manejo. A mineralogia desse solo, coisas que vocês aprendem lá na disciplina de Gênesis, né? E a densidade de partículas. Pessoal, não confundir densidade de partículas, embora a gente vá usar ela na aula de hoje, com a densidade aparente, ou a densidade do solo que a gente trabalha para efeito de cálculo, tá? São coisas diferentes, embora a gente vá precisar delas. Então, qual a diferença e quais são, na verdade, os fatores, as características que são afetadas pelo manejo e as que não são afetadas pelo manejo, tá? Basicamente essa aqui é a diferença que eu quero que vocês tenham no caderno e deem uma olhada nisso com certa relevância para termos de prova, para efeito de prova. Quais são afetados diretamente pelo manejo e quais não são, tá bom? Isso aqui, inclusive, gente, é questão de concurso, questão de muitos processos seletivos referentes à agronomia, tá? Então é importante a gente saber disso aqui, dessa diferenciação, quais os fatores que são afetados ou muito afetados pelo manejo do solo. Mas vamos lá. Bom, a gente vai detalhar, né? Eu vou detalhar para vocês basicamente a parte superficial de cada um dessas características físicas do solo, tá? E a gente começa falando sobre a textura do solo. E quando a gente está falando de textura do solo, a gente está falando da granulometria do solo, ou seja, a gente está falando basicamente dos 3 componentes minerais do solo. Quais são? Areia, silt e argila, tá? A gente já viu um pouco isso. Então, quando eu estou falando de textura do solo, eu estou falando desses componentes aqui. E o que difere, né, esses componentes aqui basicamente é o tamanho, né? A gente tem aqui as especificações para areia, as especificações para argila e as especificações
para silt e as especificações para argila. Eu quero que vocês tenham esse conhecimento. O que eu quero que, a princípio, que vocês entendam? Que a diferenciação entre esses componentes minerais do solo se dá pelo tamanho, princípio básico, tá? Mas quais os tamanhos que concernem tais componentes? Para areia, qual é o tamanho? Silt, qual é o tamanho? E argila, qual é o tamanho? Isso tem que estar na cabeça, tá? Inclusive para efeito de prova também. Por que para efeito de prova? Porque isso aqui é importante, eu quero que vocês tenham na cabeça. E o que a gente viu lá em química do solo, que quando a gente está trabalhando em química do solo, o que de fato é importante é essa mocinha bem aqui, tá? É a argila. A argila juntamente com quem? Com a matéria orgânica, que são os colóides do solo, né? Repleto de cargas negativas. Mas isso é coisa da química do solo e nós já vimos, tá? Então, basicamente, isso aqui ao conceito, né, de textura do solo, eu quero que vocês tenham em mente isso. Então, quando eu falo de textura, eu estou falando de areia, silt e argila, e elas diferem entre si pelo seu tamanho, pela sua dimensão, tá? Bom, tendo o conhecimento de textura do solo, a gente já tem um entendimento também de estrutura do solo, que é uma outra propriedade física do solo. Bom, e o que é essa estrutura do solo? Essa estrutura do solo nada mais é do que o arranjamento dessas partículas. Quando eu falo partículas, areia, silt e argila, ou seja, da textura do solo. E quando eu tenho o arranjamento dessas partículas, né, eu tenho a formação da estrutura. E essa estrutura pode ser granular, pode ser prismática, pode ser colunar, pode ser em formato de placas, enfim, existe uma grande classificação a respeito da estrutura do solo. Pessoal, e estrutura do solo é altamente afetado pelo manejo. Imagine um solo todo estruturado desse jeito, receber uma alta compactação ou uma escarificação, né? Enfim, então é muito afetado pelo manejo mesmo, tá? Estrutura do solo é o arranjamento das partículas, e quando eu falo partículas eu estou falando de areia, silt e argila. Então basicamente isso é o contexto geral, né? O conceito geral de estrutura do solo. Bom, falamos de textura, estrutura, e agora a gente entra numa característica que está diretamente ligada à parte prática da agronomia, que é a resistência à penetração. Quando a gente está falando de resistência à penetração, lembrem-se de resistência do sistema radicular ao solo. É basicamente em função disso que essa variável ela é importante para ser trabalhada no manejo e conservação do solo, resistência à penetração. E conceitualmente é considerada a propriedade mais adequada para expressar o grau de compactação do solo. Ou seja, quando eu falo de resistência à compactação, automaticamente eu estou falando de compactação do solo, tá? E, consequentemente, a facilidade que este oferece à penetração das raízes, como eu tinha falado, tá? Então, compactação do solo. Quando eu tenho solo compactado, eu tenho maior resistência à penetração. Se eu tenho maior resistência à penetração, eu tenho maior dificuldade do meu crescimento radicular, tá? Então, resistência à penetração está diretamente ligado ao desenvolvimento radicular. E se eu não tenho o desenvolvimento radicular, eu não tenho o desenvolvimento geral da cultura, tá? Bom, para Pedrotti e colaboradores 2001, essa resistência à penetração, que é essa característica que nós estamos estudando agora, serve para descrever a resistência física que o solo oferece a algo que tenha que se mover através dele. Tá? Ou seja, é a resistência que determinado solo tem para algo se mover de fato sobre ele. E esse algo que a gente trabalha como exemplo, a gente utiliza principalmente as raízes, tá, pessoal? Então, vamos tentar fazer um link. Resistência à penetração está diretamente ligada à compactação do solo. Se eu tenho alta compactação do solo, eu tenho alta resistência à penetração, tá? E se eu tenho alta resistência à penetração, eu tenho dificuldade de crescimento radicular, tá? E tem outros fatores envolvidos a isso. E quando a gente está falando de compactação do solo, a gente está diretamente ligado, falando também sobre densidade do solo, que a gente vai entender um pouquinho o que é mais lá para frente, tá? Então, veja bem, imaginem que a gente tem, por exemplo, a cultura do milho, né, que é uma cultura que tem um sistema radicular, de certa forma, bem desenvolvido. Imagina só, olha, aqui a gente tem, por exemplo, algumas plantas que chegam a mais ou menos 1 metro de profundidade. Imagine um solo altamente compactado e que esses nutrientes estão basicamente aqui nessa camada mais embaixo, né? Como é que essas raízes chegarão a esses nutrientes? E a umidade também. Então é importante que a gente tenha um solo com pouca resistência à penetração, ou seja, um solo
pouco compactado para que haja o desenvolvimento das plantas. Então, pessoal, resistência à penetração é uma das variáveis amplamente utilizadas dentro do manejo e nos dão um certo diagnóstico para determinar a compactação do solo. E ela é muito simples de ser compactada. Existe um aparelho chamado penetrômetro, tá? Que é utilizado, né, para determinar essa resistência à penetração. Sempre lhe é dada impressão. Então a gente coloca ali no solo e lá ele vai dar os valores que a gente pode determinar como adequado ou não para o desenvolvimento da planta, né? Principalmente tratando de desenvolvimento radicular. Bom, basicamente isso é resistência à penetração. E como eu falei, quando a gente está falando de resistência à penetração, estamos falando de compactação do solo, tá? E a compactação do solo se dá, na verdade, em função da densidade aparente do solo, ou seja, da densidade do solo. Então, quando eu tenho um aumento de densidade do solo, consequentemente eu tenho um aumento da compactação. E se tenho um aumento da compactação, em consequência também eu tenho um aumento da minha resistência à penetração. Então tudo é encadeado, né? Tudo é uma coisa ligada à outra, tá? Então olha só, na compactação do solo há o aumento da massa por unidade de volume. Pessoal, massa por unidade de volume nada mais é do que a densidade do solo. A gente vai entender o porquê, tá? Então olha, aumentando, como eu falei, a densidade do solo, né? Na resistência à penetração de raízes e da microporosidade relativa, o que contribui para a redução linear da porosidade total e da macroporosidade. Olha só, questão de qualquer concurso da área de agronomia ou por qualquer processo seletivo e também muito utilizado, na verdade, um aspecto muito necessário nos campos de cultivo. Veja bem, quando eu tenho o aumento da minha compactação do solo, eu tenho, como eu falei, o aumento da minha densidade do solo. E quando eu tenho o aumento da minha densidade, consequentemente eu tenho o aumento da minha resistência à penetração. Quando eu tenho um aumento desses fatores, eu tenho consideráveis redução dos níveis de macroporosidade e porosidade total. Então, quando eu tenho um aumento dessas variáveis, eu tenho a diminuição de macroporos e de porosidade total. Porém, eu tenho o aumento de microporosidade. Ou seja, o aumento da minha densidade do solo aumenta a microporosidade e diminui a macroporosidade. E a gente tem que entender que macroporosidade, que a gente estuda basicamente isso lá, um pouco na fertilidade, um pouco lá na classificação do solo, a macroporosidade é um fator extremamente importante no que diz respeito à umidade do solo e à aeração desse solo. Tá? Então, o aumento da minha densidade, eu tenho a diminuição desses macroporos, se eu tenho a diminuição deles, eu tenho a diminuição da minha umidade e tenho a minha diminuição de oxigênio no solo, que é importantíssimo para o desenvolvimento da planta. Tá? E agora, pessoal, aqui a gente observa as três características ou propriedades que nos interessam a partir de agora. E essa tabela aqui, ela traz basicamente os métodos de como se avaliar esses atributos do solo. Tá? Então aqui a gente tem os atributos, densidade, resistência à penetração, tá? E aqui a gente tem os métodos de laboratório ou método de campo mesmo, que eles são utilizados para determinar esses atributos. Tá? Isso daqui vocês deem uma olhadinha depois, mas eu vou mandar um material mais completo para vocês darem uma lida a respeito disso. Tá? Isso daqui é só para a gente ver que para determinada propriedade, no caso densidade do solo, a gente tem métodos específicos. E o que a gente vai trabalhar hoje, principalmente com densidade, é esse método do anel volumétrico. Inclusive, eu acho que a gente até comentou um pouco dentro de sala de aula. Tá bom? Bom, mas vamos lá para a parte de cálculo. Tá? Isso aqui, pessoal, é um dos assuntos mais importantes do manejo. O cálculo de densidade, umidade e porosidade do solo. E é muito simples de ser determinado. E por que eu falo que isso aqui é importante? Porque tendo esse domínio de como se trabalha com essas propriedades aqui, eu tenho como, sendo um técnico da agronomia, como monitorar a minha área quanto à compactação. E vocês vão perceber que essas mesmas variáveis aqui, que no caso são propriedades físicas do solo, são importantes para o manejo e são extremamente importantes para a irrigação do solo.
Isso nós vamos ver lá na disciplina de irrigação. Então, tendo esse conhecimento, esse domínio aqui, ó, a gente já tem muito caminho andado lá na irrigação. A gente vai ver isso, tá? Que, inclusive, essas propriedades lá na irrigação são tratadas como propriedades físicas do solo de importância para a irrigação. Mas, por enquanto, nós só estamos na disciplina de manejo. Tá? A gente só quer, por enquanto, calcular, saber determinar como se encontra a densidade, a umidade e a porosidade do solo, tá? Veja bem, o principal método a ser utilizado para determinar, né, a densidade, a umidade e a porosidade do solo é o método do anel volumétrico, tá? O anel volumétrico é essa coisinha bem aqui, ó, são esses anéis, né, que a gente chama, que tem um nome específico dentro dos laboratórios como anel de Kopek. Tá? E como é que é utilizado ele? Então, basicamente, é esse anel e a gente vai lá, coleta esse solo numa profundidade desejada. Então, eu quero saber a minha densidade, a minha umidade e a porosidade em determinada profundidade do solo. Basicamente é isso. A gente vai lá e coleta e depois faz os seguintes procedimentos. Mas o que eu quero que vocês entendam por enquanto, tá? Todas essas variáveis aqui, ó, densidade, umidade e porosidade, eles são calculáveis. Ou seja, a gente pode calcular. A gente pode chegar num valor específico. Mas para isso a gente precisa primeiro ter um entendimento básico do que é massa úmida, massa seca e massa de água, tá? Massa úmida do solo, massa seca desse solo e massa de água desse solo. Quando eu falo massa desse solo, eu estou falando da massa que eu coleto nesse anel volumétrico, pelo anel de Kopek. Tá? Então, como é o procedimento? Infelizmente, nós não tivemos condições de termos a nossa aula prática. Essa aqui é uma das nossas aulas práticas de determinação de densidade e umidade, principalmente umidade e densidade do solo, né, em campo. Inclusive, tem um trabalho muito interessante que eu desenvolvo na disciplina, mas por enquanto eu quero que vocês entendam como calcular na teoria. Por enquanto é isso. Tá? Então, como a gente trabalha com isso? Primeiramente, a gente coleta esse solo, tá? Olha só, quando a gente coleta esse solo, logo no momento que a gente coleta esse solo, a gente pesa ele. Coletou, tirou ele do anel volumétrico, a gente pesa. No momento que a gente pesa esse solo recém-tirado, né, com o anel volumétrico, a gente tem o que a gente chama de massa úmida, ou seja, é aquele solo que acabou de ser coletado e concerne na parte sólida, parte de água desse solo, ou seja, é aquilo que tem úmido, né? É aquela matéria que tem úmida, ou seja, é a parte sólida e a parte de água que contém esse solo. Isso aqui é o que eu determino como massa úmida, é aquele solo que eu peso na hora, tá? E a gente ia ver que lá dentro dos procedimentos de cálculo de densidade, depois que a gente pesasse esse solo recém-coletado, que a gente determina como massa úmida, nós colocaríamos para secar. Depois de 72 horas, quando realmente toda a água desse solo já foi retirada dele, a gente pesa novamente. E no momento que a gente pesa ele novamente, a gente tem a massa seca do solo. E essas são variáveis importantíssimas para a gente calcular a densidade desse solo. Então, o que é a massa seca? Seria a massa do solo depois de seco em estufa. Geralmente a gente coloca em estufa, obviamente, para secar. Tá? Então, entendendo que é massa úmida, botamos para secar, temos massa seca. E por diferença, a gente tem a massa de água, que também é importantíssima. Ou seja, quando eu coletei a minha massa úmida do solo, ali tinha as partículas do solo, né, que é a parte sólida do solo, e a parte de água, né, a massa de água. Quando eu botei esse solo para secar, eu tirei a parte de água, né, e depois eu pesei, encontrei a massa seca, e por diferença, depois eu consequentemente encontro a massa de água desse solo. Então, o que é a massa de água? Seria a massa úmida menos a massa seca, basicamente é isso. Tá? Então, massa de água seria massa úmida e menos a massa seca. Pessoal, não confundir massa de água com massa úmida. Massa de água é só massa de água mesmo, só a quantidade de água que tinha lá em massa. Tá? E massa úmida é o somatório da parte sólida e a parte de água. E existe uma outra variável, que essa daqui é feita em laboratório, que é a densidade de partícula. Essa densidade de partícula aqui seria a densidade somente da parte sólida do solo. Tá? Quando a gente está trabalhando com densidade, a gente está falando da densidade tanto que aborda tanto a parte
sólida quanto a parte de água dentro desse solo, tá bom? Isso, mas essa variável aqui vai ser necessária somente lá para o cálculo de porosidade. Vocês vão entender isso um pouco mais lá para frente. Então, a partir dessas informações aqui, ó, a gente já consegue fazer os cálculos. Então, esses aqui são basicamente os procedimentos que eu preciso coletar no campo, né? Massa úmida, massa seca e a massa de água. Eu sabendo coletar isso aqui, é muito simples, eu já consigo fazer meus cálculos, tanto de densidade quanto de umidade. Vamos lá. Estou trabalhando com densidade do solo, pessoal. Cuidado aqui, porque isso aqui vai cair na prova. Cálculo de densidade, tá? Eu quero que vocês aprendam a calcular isso. E é muito simples para se calcular a densidade do solo. A gente viu que densidade do solo, tá, é a relação entre massa do solo e o volume. A gente já tinha visto isso, tá? Mas como eu trabalho de fato, né, com o cálculo de densidade do solo, olha só, a fórmula que vocês vão utilizar é essa aqui, ó, tá? Veja bem, eu tenho a densidade, estou procurando a densidade. E qual é a fórmula da densidade? Nada mais é do que a massa seca do solo, cuidado, a massa seca do solo, dividido pelo volume. Mas qual volume é esse? É o volume do anel volumétrico. Então, eu vou pegar dados desse anel volumétrico, que eu vou disponibilizar para vocês calcularem o volume, tá? Então, como é que eu calculo o volume desse cilindro? Lembrando que o anel volumétrico é um cilindro, né? Então, para calcular, né, o volume de um cilindro, vou usar essa fórmula. Π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4 vezes a altura. Diâmetro seria essa medida, né? Diâmetro que todo mundo conhece. E a altura do anel volumétrico é a altura dele. Tá? Então, basicamente, esses seriam os valores que vocês utilizariam para calcular a densidade do solo. Pessoal, muita gente ainda tem dificuldade de fazer esses cálculos simples aqui na calculadora. Mas para simplificar mais ainda, né? Mas eu sugeri essa fórmula aqui para vocês jogarem direto na calculadora. Tá? Não tem erro não. Para quem ainda não tem ainda o domínio de trabalhar com a calculadora, sigam esse esqueminha aqui, ó. Então é a massa seca dividido, vocês vão abrir 3 parênteses, π vezes o diâmetro do anel volumétrico ao quadrado, fecha parênteses, dividido por 4, fecha o segundo parênteses, vezes a altura. Vocês vão chegar no valor inteiro, tá? Não vai ter problema nenhum não. Então isso daqui é só para simplificar mesmo, mas a fórmula em si é muito simples. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente também? As unidades de cada componente da fórmula. Pessoal, massa seca sempre é dado em gramas, tá? Altura sempre dado em centímetros e o diâmetro desse meu anel volumétrico também em centímetros. Logo, a minha densidade vai ser dada em gramas por centímetro cúbico, tá? Gramas por centímetro cúbico. Essa aqui é a minha densidade do solo. Pessoal, isso aqui é o cálculo de densidade. Então, o que vocês vão precisar? Da massa seca, do diâmetro do anel de Köpke e da altura dele. Com isso, vocês encontram a densidade de determinado solo, de qualquer solo, inclusive, tá? Bom, tendo os cálculos, né, de densidade, isso daqui é só para a gente ver mais ou menos como é o comportamento do solo com o aumento da densidade. Isso daqui seria um solo que não estaria compactado, então com baixa densidade do solo. Imagine que aqui, ó, foi compactado, passou um trator, teve pisoteio aqui, ó, a gente teve o aumento da densidade do solo. Quando a gente tem o aumento da densidade do solo, nós temos, né, o aumento da compactação dele, obviamente, nós temos o aumento da resistência à penetração, nós temos o aumento dos microporos, nós temos a diminuição dos macroporos. Informação que a gente precisa ter referente à densidade do solo, tá? E se a gente tem todas essas situações aqui, a gente tem um baixo, na verdade, ou um insatisfatório desenvolvimento radicular. E a gente sabe que o desenvolvimento radicular é premissa para culturas bem-sucedidas. Então, a gente tem que tratar bem o sistema radicular. E para isso, a gente tem que dar condições para ele. E uma das principais condições é ter o solo favorável para a sua expansão, para o seu crescimento. Tá? Então, cuidado com a densidade do solo. Bom, trabalhamos com a densidade. Agora, ainda falta a gente falar um pouco sobre umidade do solo e porosidade, tá? Primeiramente, nós vamos falar sobre umidade do solo, gente. Umidade do solo é aqui que está a importância principal lá para a irrigação, umidade do solo, tá? Mas nós estamos no manejo por enquanto. E essa umidade do solo, ela é calculada ou ela é tida no solo de dois tipos, de dois modos. Existem dois tipos de umidade no solo, que é o que a gente chama de umidade em massa, ou vocês podem ler nos livros, na literatura, como umidade gravimétrica, tá? E ela é simbolizada por essa letra P aqui, tá?
E a gente tem a umidade em volume, também chamada de umidade volumétrica, que é dado por esse símbolo aqui, é o θ, tá bom? Então, como eu vou calcular a umidade em massa do solo e a umidade em volume, pessoal? Muito simples mesmo. Eu nem coloquei aqui na foto, né, fazendo no papel, porque é muito simples mesmo. Qual é a fórmula para se calcular a umidade em massa, ou seja, a gravimétrica? Massa de água, lembra da massa de água lá do slide anterior? A massa de água dividido pela massa seca do solo. Ou seja, eu quero saber a umidade, eu quero saber a minha massa de água, eu já calculei lá na coleta de dados, né? Dividido pela massa seca. O que é a massa seca? É aquela massa do solo que eu acabei de tirar da estufa, né? Que eu sequei. Isso aqui, ó, com essa fórmula, eu encontro a minha umidade em massa. Lembrando que a umidade de água, da massa de água, é sempre dada em gramas. E a massa seca, a unidade da massa seca, é dado também em gramas. Se a de água é dada em gramas e a seca é dada em gramas, a minha unidade de umidade em massa é grama por grama. Ou seja, com esse cálculo, eu determino quantas gramas de água eu tenho em cada grama de solo. Tá bom? Essa é a leitura da umidade gravimétrica. E a gente tem também a umidade volumétrica desse solo. Tá? E olha só como é simples calcular a umidade volumétrica do solo. A umidade volumétrica do solo se dá em função da umidade gravimétrica que eu acabei de calcular, ou seja, com isso aqui, ó, é o meu UP, a minha unidade gravimétrica, vezes quem? A minha densidade, que eu também já calculei. Tá? Então, o que é essa umidade volumétrica? Seria a minha umidade em massa, que eu acabei de calcular, que é isso aqui, ó, vezes a minha densidade. Gente, é só isso. Só isso, chega a ser ridículo, é muito fácil mesmo, tá bom? Mas não se apavorem com fórmulas, eu não quero que vocês decorem fórmula, até porque vocês vão ter todo o material possível lá para pesquisar na hora da prova, mas tenham cuidado com isso. Nós treinaremos isso em exercícios que eu mandarei no sistema para vocês, tá bom? Não se preocupe com isso. Então, já calculamos o que? Calculamos densidade e calculamos umidade. Vimos que umidade ela é dividida em dois tipos, a umidade gravimétrica e a volumétrica. Vimos como calcular cada uma delas. Recapitulando, a umidade gravimétrica se dá em função da massa de água dividido pela massa seca. Quando eu calculo essa umidade, eu consigo já calcular a umidade volumétrica. Tá? O que é a umidade volumétrica? É a umidade gravimétrica que eu acabei de calcular aqui, vezes a densidade, que nesse momento aqui eu já tenho calculado também. Tá bom? Muito simples. E a umidade em unidade, na verdade, da umidade volumétrica em centímetros cúbicos por centímetros cúbicos, ou seja, quantos centímetros cúbicos eu tenho de água para cada centímetro cúbico de solo. Essa é a leitura que vocês devem ter, tá bom? E vocês podem fazer essas leituras, essas análises aqui em qualquer profundidade do solo, tá bom? E por fim, a gente chega na porosidade total do solo. Lembrando que o solo, gente, a porosidade do solo é classificada em basicamente dois tipos, três na verdade: macroporos, microporos e a porosidade total do solo, que é o somatório delas, né? De todas as porosidades. Porém, com essa metodologia aqui, a gente só consegue trabalhar com porosidade total, tá bom? Só com porosidade total. Para discriminar a macroporosidade e a microporosidade só com análise mais laboratoriais mesmo, tá bom? Mas olha só, como é a fórmula para se calcular a porosidade total do solo? Veja bem, lá na nossa análise, na nossa coleta de dados, nós já tínhamos que a densidade do solo, a gente já calculou, na verdade, a densidade do solo, e a gente tinha lá, que eu até mostrei para vocês, a densidade de partícula, que é a densidade referente somente à parte sólida do solo, tá? E existem essas duas especificações de densidade, tá bom? E o que a gente calcula, a gente viu que o que a gente precisou calcular foi, deixa eu apagar aqui, o que a gente precisou calcular foi somente essa densidade aqui, ó, densidade de partícula. Então, quando eu falo, densidade aparente, essa densidade é a densidade que a gente calculou. Mas olha como é a fórmula para se calcular a porosidade total do solo. Gente, a porosidade se dá em função dessa fórmula. 1 menos, aqui é da fórmula, 1 menos a densidade aparente, aquela que eu calculei, tá? Dividido pela densidade de partícula. Essa densidade de partícula eu vou dar na questão para vocês, não se preocupem, tá? Não se preocupem com ela. Vocês têm que se preocupar com essa aqui.
essa daqui, de fato, vocês vão precisar calcular, tá bom? Então, 1 menos esse resultado aqui todo, ou seja, a densidade do solo, né, dividido pela densidade de partícula, e como a porosidade ela é dada em porcentagem, eu vou multiplicar esse resultado por 100, tá bom? Então, eu tenho um valor em porcentagem, então sempre a porosidade total é dada em porcentagem, tá bom? Pessoal, muito simples. Caso ainda tenham dúvidas a respeito de qualquer um desses cálculos, entrem em contato comigo, tá? Amanhã eu mandarei no sistema uma lista de exercícios para vocês treinarem, tá bom? Vocês podem resolver, mandar para o colega, ver se o resultado dessa pessoa está batendo com o de vocês e assim a gente vai ter entendimento. Qualquer dúvida podem entrar em contato direto comigo. E essas informações aqui a gente já tinha visto, né? Sobre a compactação do solo, que a diminuição dos macro e o aumento da microporosidade do solo. Isso aqui é uma informação importantíssima, tá, gente? Bom, e quais são os fatores que afetam a física do solo? Existem vários, né? Que a gente já discutiu, inclusive, em alguns momentos. Mas olha, eu posso citar aqui o pisoteio. Quando eu falo de pisoteio, aqui entra a parte do superpastejo, né, principalmente. A erosão do solo afeta as características físicas do solo, o tráfego de máquinas, né? Coloquei 2 vezes aqui, foi um erro simples, mas o tráfego de máquinas, né? E um modo que a gente trabalha, né, para reverter esse problema hoje é a descompactação do solo, né? A gente tem arados, enfim, a gente tem vários maquinários, vários implementos que são utilizados para descompactação do solo. Lembrando que a descompactação do solo ela é muito utilizada para o cultivo, mas dá para imaginar que ela, de certa forma, causa degradação ao solo, tá bom? Enfim, mas basicamente isso daqui é um entendimento que eu quero que vocês tenham, né? Então vimos como calcular a densidade, qual a importância da densidade em meio à compactação e resistência à penetração e como esses fatores podem afetar todo esse sistema. Bom, esse é o conhecimento, isso eu quero que vocês deem uma refletida também, tá bom? Bom, pessoal, olha só, colocarei, como eu falei, um exercício no sistema para vocês, tá? Assim, para efeito de prova, o que nós teremos? Nós teremos aquela primeira parte lá de solo, né, do nosso referente, nossa primeira aula, química do solo e física do solo. Esses cálculos, basicamente, eu quero que vocês treinem ele, tá? Só que a disciplina, ela não para por aí, existem outros assuntos, tá, gente? Mas, infelizmente, nós não teremos tempo para passar isso em aula e cobrar em prova, muito menos. Mas eu colocarei no sistema para vocês alguns assuntos que eu quero que vocês deem uma lida lá, principalmente para efeito de conhecimento mesmo, que é importante que a gente tenha, tá bom? Então, esses assuntos aqui eu colocarei no sistema para vocês lerem. Ficarem à vontade para ler. Mas o que cairá na prova só serão os assuntos referentes às aulas que eu estou postando para vocês, tá bom? E no dia 27, sábado, nós faremos a nossa prova, tá bom? Todos estejam disponíveis, tá, gente, nesse dia. Esse dia aqui foi determinado pelo consenso de todos, ou pelo menos da maioria, tá bom? Então, gente, bons estudos. Infelizmente, como eu falei, o semestre ele foi muito defasado, né? Mas isso não é culpa de ninguém, não é culpa de ninguém mesmo. Espero que a gente tenha passado pelo menos o básico dos assuntos, né, que são de importância, a disciplina. Eu acredito que no nosso próximo encontro, independentemente da disciplina, a gente vai ter uma revisão geral com os assuntos mais importantes dessa disciplina, que é muito importante para nós, que é o manejo e conservação do solo da água, tá bom? Então, bons estudos a todos, tá? Fiquem bem, cuidado.